Salve, salve, gurizada! Beleza pura? Tá começando mais um episódio aqui no canal Combination e hoje a gente está na cidade de Curitiba e vamos conhecer um pouco mais da história desse Volkswagen esportivo que é o SP2. O SP2 foi um modelo esportivo feito pela Volkswagen de 72 até 76 e a gente está com um modelo aqui do nosso amigo Rudinei, do Opas Garage, e ele é um cara muito conhecedor da linha Volkswagen A e a gente vai fazer um bate-papo bem legal e conhecer mais a fundo aí a história do SP2 aqui no Brasil. E esse carro que teve uma produção um pouco limitada, mas de muita revolução para a época que foi lançado. Estou aqui com o Rudinei. Tudo bem? Tudo jóia. O Rudinei Ótimo. acabou de chegar também, uma viagem, né? Sim. Que ele fez aqui, vai comentar um pouquinho mais pra frente nesse vídeo aqui da experiência dele, que é os Volkswagen que ele acabou vendo lá na Europa, um grande evento. Mas a gente está aqui para falar de SP2 hoje. Ótimo. Vamos lá, conta um pouquinho para nós aí a história desse SP2 verde misto. Esse SP2 é o carro antigo, mais antigo que eu tenho. Ou seja, que eu tenho há mais tempo, né? Esse carro eu comprei em 1994 e na época tive até que pegar dinheiro emprestado no meu pai. Sei lá o que me deu na cabeça, eu quero um SP2, comecei a procurar SP2 e na época eu achei um anúncio em revista, que não tinha internet na época, né? Então era um anúncio em revista, eu morava em Brasília, esse carro estava em Belo Horizonte e nem foto não tinha. Peguei um ônibus, fui para lá já com o Opa. Eu liguei para ele, obviamente, antes, né? Peguei algumas informações adicionais, mas fui já com a intenção de comprar o carro. A primeira coisa que me estranhou foi a cor. Eu digo, pô, mas eu nunca vi esse SP2 dessa cor, né? Não era algo que você via assim no dia a dia, né? E essa cor é verde místico. Ele é 014, o código de plaqueta dele, né? E outra coisa que na época eu achei estranho também, porque eu via todos os SP2 com as faixas refletivas vermelhas e esse era preta. E na época eu não tinha conhecimento suficiente para avaliar essas questões, né, do carro. Depois que eu fiquei sabendo que saiu tanto faixa refletiva vermelha quanto as pretas, né? As pretas são até mais raras de se encontrar. E esse carro está comigo até hoje. Do jeito que eu comprei ele está até hoje, só manutenção que eu faço mecânica, mas eu não fiz nenhum tipo de alteração nele, enfim, ele está do jeito que eu comprei ele em 1994. Ele foi fabricado a partir de 72 pela Volkswagen. De 72 a 75, pouco mais de 10 mil unidades foram fabricadas, né? A ampla maioria é SP2 e 88 unidades foram SP1, né? Fabricados entre 72 e 73 o SP1. A diferença do SP1 e do SP2 basicamente é a questão da motorização. O SP1 motor 1600 e esse aqui é um motor de 1700, né? Com 75 cavalos. E algumas questões pequenas em relação ao acabamento interno, enfim, mas basicamente é o mesmo carro com mudança única e exclusivamente na motorização. Inclusive na época o pessoal fala muito de SP sem potência. Sem dúvida. Apesar das linhas esportivas, né, dele, que remete a um carro de velocidade, um carro de corrida, um carro que você consegue empreender uma performance alta, é um motor refrigerado a ar, motor plano, de 75 cavalos, né? Então, obviamente, a grande crítica que se fazia na época ao SP2 era a performance dele, né? E alguns outros comentários também eles falam, né? SP de São Paulo ou de Sport Prototype, né? De protótipo esportivo também. Na realidade, a grande maioria, e eu comungo com isso, é que SP é uma homenagem a São Paulo, né? Então não é Sport Prototype ou alguma coisa assim, sabe? SP é uma homenagem ao estado de São Paulo, à cidade de São Paulo, onde ele foi, na realidade foi fabricado em São Bernardo, né? Mas SP seria São Paulo. E ele é um projeto realmente nacional, né?
Sim, é genuinamente nacional, projetado, as linhas dele são do Márcio Piancastelli, né? Então é um carro que na época, uma revista alemã, e até hoje se comenta isso, que foi considerado o Volkswagen mais lindo do mundo, né? E ele tem realmente umas linhas bonitas, o capô da frente é bastante avantajado, né? E é um projeto genuinamente nacional, não existe nada que a Volkswagen fez na Alemanha ou outro país semelhante a esse carro. Inclusive, ele está tendo assim uma procura grande lá fora, assim, né? E o que tu pode comentar sobre essa viagem que tu fez, sobre os gringos pelo SP2, assim, a vontade de ter e o desejo, né, desse pessoal, dos europeus terem pelo SP2 nosso aqui? Sim, tal qual a Kombi Corujinha que o pessoal tem desejado, o SP2 acho que foi o segundo carro nessa lista que entrou na lista de desejo de americanos e europeus, porque é um carro que não se encontra lá. E a pessoa que quer se destacar na multidão ou entre os antigos, ele quer sempre ter um carro diferente. Verdade. Então a galera de lá, onde é que tem um carro diferente? No Brasil, um carro esportivo, feito pela Volkswagen. Então é natural que as pessoas busquem isso, né? E não só o SP2, hoje em dia está indo Brasília para lá, Zé do Caixão está indo para lá, Carmanguia TC está indo para lá. Então até Fusca normal estão indo para o exterior, né? O SP2, por ter sido assim uma produção bem escassa, vamos dizer, ficou pouco tempo em linha, até porque ele tinha um valor bem elevado para a época e teve pouca saída, né? Então hoje acabou se tornando uma tremenda raridade, a gente sabe, e tem outras peculiaridades assim, que é só esse carro aqui tem. Uma delas é o perfil dele, ele é bem baixo, né? Eu já sou um cara baixo. Tem gente que vê os vídeos aqui, acha que a gente é alto, não, mas eu sou baixo e ele é bem baixinho, ele tem 1,15 m de perfil. E além disso tem outras peculiaridades também. O para-choque na época, quando ele veio, ele é emborrachado, né? Eles falam também que a luz de ré dele, falam assim que é um negócio colocado assim de última hora, né? A saída dele era para vir com um escapamento duplo, acabou vindo com um só. Coisas que o Rudinei, ao longo desse tempo, né, desde 94 com o carro, deve ter conhecido vários contos também, coisas que não saem nem em revista, que a gente não sabe que tem aqui no SP2. O SP2 ele é um carro bem peculiar, né? Então, uma coisa curiosa, por exemplo, dele é que, apesar das faixas refletivas laterais elas serem pretas, o VW SP2, que isso aqui é refletivo também, ele continuou vermelho, ou seja, não combinou com as faixas pretas, isso aqui sempre foi vermelho, tá? Outra coisa, as entradas de ar, no protótipo original feito pela Piancastelli, aqui não existia isso, tá? Tanto que o próprio Piancastelli ficou extremamente chateado quando a equipe técnica da Volkswagen obrigou a introdução dessas aletas para refrigeração do motor. Mas o projeto original ele era sem essas aletas. Sem as entradas, sem as entradas de ar, exatamente. Essas faixas refletivas eram feitas por uma empresa chamada Petraco Nicole, que ela também produziu aqueles brasões do capô dianteiro do Fusca, que equipou o Fusca até março de 1966. Essas maçanetas aqui, elas se assemelham muito ao DKV Fissori. Então, se comenta de que isso aqui não seria uma exclusividade do SP2, tá? Mas uma maçaneta usada pela DKV Fissori, que a Volkswagen comprou a DKV em 1967 e acabou utilizando essa peça, tá? As rodas também, foi o primeiro Volkswagen com roda aro 14 e pneu radial. Os pneus deles não são diagonais, são radiais. Pirelli Cinturato, que está equipando esse carro. O retrovisor aqui eu também estou vendo que ele é um pouco diferente, né? Um pouco mais alto. A base dele que é diferente, né? Porque é o mesmo... É o mesmo raquete com a base diferente. Com a base exclusiva do SP2, né? Isso aqui era feito pela Metagal, esse espelho retrovisor, que ele é fixado na própria porta, né? Mediante 2 parafusos. Como ele não tem, ele tem o quebra-vento, mas o quebra-vento ele não bascula,
ele tem entrada de ar forçado. É o primeiro carro da Volkswagen com entrada de ar forçado. Tá? O limpador também ele é pantográfico, né? Isso foi o único carro da Volkswagen que usou esse sistema pantográfico, foi o SP2. Isso não se repetiu em nenhum outro veículo da Volkswagen. É algo exclusivo e também inédito do próprio SP2. Tá? O bocal do tanque, ele fica do lado externo, né? Do lado direito do carro. Isso aqui é um material chamado Enduro. Né? Ele é um emborrachado, um pouco mais duro. Hoje em dia é muito difícil você ver um SP2 que isso aqui é original. O pessoal tem feito em fibra de vidro. Isso aqui ainda está todo original, né? Os piscas, eles são embutidos nesse para-choque. 72, primeiro é o ano que saiu a frente baixa também nas variantes e acompanhou junto com o lançamento do carro, né? Sim, eu não sei exatamente quando que ocorreu, porque o SP2 foi lançado em maio, junho de 72, né? Mas já com essa frente bem afunilada, né? Ela frente bicuda que eles chamam, né? Exatamente, e mais baixa também, né? E na interna, Rodinei, o que a gente pode falar mais sobre ele? É um carro que toda a interna dele é carpetada, né? A parte de baixo aqui é toda no carpete. Esse tapete de borracha, ele é um acessório, mas o carpete dele original é assim, ó. Ele é todo acarpetado, preso com presilhas, tá? O banco, ele é o primeiro carro da Volkswagen a sair com encosto de cabeça de fábrica. Isso é algo inédito também no SP2. É o primeiro carro com o cinto de segurança de 3 pontos, também da Volkswagen, né? Ele é preso dessa forma, cinto de 3 pontos. É algo inédito também no SP2. O sistema de ar forçado, de ventilação forçada. E os relógios adicionais, ele tem conta-giro, tem medidor de temperatura do motor, tem relógio de horas, amperímetro, tem o medidor de gasolina, né? Ele é bem completo em termos de painel. E o painel também, ele é um emborrachado na parte de cima, né? Isso também era algo inédito na época na linha Volkswagen. Tem ar quente, né? O acionamento do ar quente se dá naquelas manivelazinhas aí do lado. Tanto a manopla de câmbio quanto da alavanca de freio de mão, elas têm um detalhe amadeirado, é de madeira, né? Ali na porta do lado direito ele tem uma luz de leitura de mapas, que foi utilizado mais tarde também no Passat. E é um carro de 2 lugares, né? Ele não dá para colocar mais pessoas aqui atrás, é um carro exclusivamente de 2 lugares. Um outro detalhe também é que ele tem uma luz aqui, ó, que é uma luz de advertência quando abre a porta. Isso aqui tinha muito nos carros de luxo na época, na verdade, né? Sim, verdade. Isso aí é uma coisa exclusiva do SP2 também, essa luz de advertência de porta. Qual que é a experiência de dirigir esse carro? Vamos falar um pouco de experiência agora. É um carro que exige um certo contorcionismo para entrar e para sair. Tanto que a justificativa do primeiro dono para vender, ele ficou com uma certa idade e já não conseguia entrar ou sair de forma confortável do carro. Ou seja, a idade pesou e foi a razão dele ter vendido o carro. Eu ainda, apesar da idade, eu consigo fazer isso de forma mais ou menos tranquila. Mas pelo fato dele ter um perfil baixo, de fato, há um contorcionismo para entrar e para sair. E a posição de dirigir também é bem peculiar. Você dirige de forma confortável deitado. Se você quiser ficar em pé, você vai bater em cima. Então, a posição de dirigir, ela é assim, ela é deitada, tá? E é uma experiência diferente, é diferente de andar de Fusca, de Kombi. O SP2 é um carro bem peculiar em relação a isso. Mas depois que você acomoda de forma confortável e se acostuma com a posição de dirigir, ele é muito gostoso, bem confortável. Você consegue fazer uma viagem de 2, 3 horas assim, sem nenhum tipo de problema. Nessa posição, ó. Eu não consigo. Se eu quiser ficar em L, 90 graus assim, eu não consigo. Ó, onde é que eu vou botar a minha cabeça? Entendeu? Aqui em cima, eu sou alto. Então você precisa andar desse jeito. Você tem uma posição razoável de cabeça, de pé, mas você anda deitado. O encosto com essa inclinação, se você deixar esse encosto reto, não dá para andar. Tem que ser dessa forma, é a maneira correta de guiar um SP2.
Falavam que ele saía muito de traseira, Rudinei? Ele sai sim. Eu tive no último Fusca, no DNF de Curitiba, que foi lá no autódromo. Lá eu consegui andar com ele, até tem um adesivo aqui. E fiz questão de ir com o SP2 lá, porque lá você tem pista, né? Você consegue empreender uma velocidade maior, com segurança. E de fato ele sai um pouco da traseira. Só que ao mesmo tempo ele é um carro relativamente assim estável, sabe? Então se você fizer uma curva bem fechada, com uma velocidade um pouquinho maior, ele vai te manter, se ficar na pista, sabe? SP2, o carro que vem despertando desejo nos gringos, o Volkswagen refrigerado a ar esportivo da década de 70, que não decolou porque não apresentou muito desempenho, né, perante aos outros esportivos de época, porém o estilo do carro ele é imbatível, né? Ele é muito estiloso, como o nosso amigo aqui, o Rudinei, comentou, foi considerado um dos Volkswagen mais bonitos a ar de todos os tempos. E a gente está diante de um modelo 1974, todo original, né? O Rudinei ele tem um blog que se chama Opas Garage, né? Hoje é o site que tem a maior concentração de informações sobre os Volkswagens refrigerados a ar, né? Desde a década de 50, 60, 70, 80. Então, se vocês querem saber sobre originalidade, sobre acessórios, a gente recomenda aqui o Opas Garage, né? Tipo, cara, tá tudo concentrado lá, muita informação mesmo, até para quem está restaurando, para quem gosta de ler, de saber, de conhecer as histórias. É muito bacana estar acessando o site do Opas Garage. Legal que o capô ele abre lá por dentro, né? É igual o Zé do Caixão, né? Zé do Caixão também abre assim. Esses cintos de segurança são os originais deles, têm única e exclusivamente a função de prender eventual bagagem que você coloque aqui, né? Porque ali atrás não tem assentos para mais pessoas, né? Então a função desse cinto de segurança é exatamente prender a bagagem. Aqui você põe, ele até encaixa, coincidentemente ou não, essa parte metálica encaixa no para-choque aqui, sabe? Bem na linha do para-choque, para não ficar lata com lata, né? O cabeçote veio com mais taxa, parece também, né? Sim, ele é mais taxado. E o câmbio também um pouco mais alongado, né? O câmbio alongado, é o mesmo câmbio usado pelo Fusca Itamar, né? A mesma relação do Fusca Itamar, mais longo. Tanto que para você dirigir ele, você tem que puxar mais a rotação, a primeira, a segunda, a terceira, porque o motor exige isso. Então ela é um pouco diferente de exigir em relação a isso. A tocada dele realmente é uma tocada mais esportiva, tá? Rudinei, esse é um motor plano, né, de 1.700 cilindradas, como a gente já falou. E uma outra curiosidade que tu me falou aqui que eu não sabia, que ele tem um carburador 34. Isso, a carburação dele é 34, não é 32. É até um carburador bem difícil de se encontrar. Essa borboleta dele ali é 34, original de fábrica, né? Então esse carro, ele está com tudo original, assim, não tem nada de alterado, né? Tem os cabos de vela? Os cabos de vela com BVW, a bomba de gasolina de reparo, a bobina também, ele tem o logo VW aqui, as marcações nos filtros, né? Aqui também o regulador de voltagem, ele tem um emblemazinho com o logo VW. O regulador ele é um pouco diferente dos outros carros que a gente conhece, né? É diferente do Fusca, deve ser um regulador para os motores planos, isso aqui de um modo geral, né? Então é um motor que está assim, visualmente e funcionalmente todo original, não tem nenhum tipo de alteração dele, né? Sobre os freios também, tu falou que ele foi o primeiro carro
que ele vinha com... freio de duplo circuito, né? O freio de duplo circuito, ele foi obrigado, a Volkswagen foi obrigada a introduzir a partir do modelo 1977 por uma questão de legislação, né? Mas o SP2, desde o seu lançamento, ele tinha os freios com duplo circuito já, né? Por questão de segurança, né? Se um circuito falhar, o outro ele é acionado e você não fica sem freio. Atrás o freio dele é tambor e na frente é freio a disco. Freio a disco. Para quem não entende, o duplo circuito no cilindro mestre lá, que é que vai duas cambuquinhas de óleo em cima, né? Isso, exatamente. Isso foi algo também inédito no lançamento do SP2, né? Era um equipamento que a Volkswagen não tinha usado até então. Um pouquinho da curiosidade assim do lançamento, né? Parece que entrou um diretor na Volkswagen e que ele não estava gostando do sucesso do Puma. Foi por isso que foi mandado fazer o projeto dele? Isso ali é uma daquelas lendas urbanas, porque o próprio Pancastelli, ele nunca admitiu que o SP2 foi desenvolvido para concorrer com o Puma, porque o Puma era o grande cliente, um dos grandes clientes da própria Volkswagen. E de fato, o nível de vendas do Puma não ia nem fazer cócega para o montante de carros que a Volkswagen ia adotar, né? Então, era um projeto mais do Leid na época, de ter um carro esportivo, desenvolver um carro esportivo, do que propriamente tentar concorrer com o Puma, né? Tanto que a venda dele foi baixa, como o do Puma também era baixo. Um carro esportivo, a produção é baixa, os valores são altos. Então, já por natureza, é um carro de baixa produção, né? Vamos falar então sobre o porta-mala do SP2. A gente sabe que não é um porta-mala tão grande, né? Pequeno, não é um porta-mala generoso, digamos assim. Mas considerando que ele leva duas pessoas, só o suficiente para uma viagem, para levar as coisas de duas pessoas, né? É um esportivo não utilitário, né? Exatamente, exatamente. Porque além desse porta-malas aqui na frente, ele tem o espaço atrás dos bancos traseiros para levar também bagagem, né? Então, em tese, ele teria dois porta-malas. Só que o de trás tem o cinto para prender a bagagem. E aqui não, né? Aqui você coloca a tua bagagem, os teus pertences, né? Ele é todo acarpetado, isso aqui é todo original de fábrica, ainda esse carpete, tá? Todo acarpetado. Inclusive o carpê original aqui do extintor, né? De incêndio, né? Esse extintor de incêndio, inclusive, é de 1973, então eu acredito até que seja original dele ainda, sabe? Outra curiosidade também é que o pneu é original mesmo dele, né? Esse pneu é original dele, esse pneu é dele ainda, da época. A roda também, ela tá toda na pintura original, então tem todas as marcas, só que isso aqui nunca foi repintado, ó, datado de 11 de 73, né, com as medidas corretas, uma roda com o logo VW, CM da Mangels, né, então a Mangels que fez essa roda. Né. Ele tem um sistema aqui de pressurização através do ar do step, né, do limpador do para-brisa. Esse reservatório é da Elfus, que é uma empresa alemã, tá? Não é nacional, isso aqui é importado. Aliás, a própria chave de seta dele é do Type 3 alemão, feito pela SWF, né? Então, pelo menos aqui a gente identifica dois componentes alemães que foram importados na época para a montagem do carro. Certo. Esse carro, o chassi dele é o 6203. BL é o código do SP2, então. Exatamente. O motor também é BL? Puxa vida, eu tenho uma identificação própria para o motor, né? É específica do SP2, eu não lembro assim de cabeça qual que é. Mas a gente coloca aqui no caracteres, não tem problema. Aqui também o 014, esse 014 é o código da cor, que é verde místico, né? Então os números finais é o número da carroceria, que é 7001, e o 014, que é essa numeração aqui, ele representa o verde místico, que é a cor da carroceria dele. Falando em verde místico, ele tem boa parte da pintura original, né? Eu diria assim, 70%, entre 70% e 80% da pintura dele é toda original. E a gente conversando aqui em off, tu falou que chegou a pensar um dia em pintar o SP2, hein?
quando eu era mais novo, ele tem o que eles chamam de pátina, né? Então, aí alguns vínculos já aparece o fundo, ele tem uns arranhadinhos, algumas marcas naturais de uso de um carro. E isso me incomodava muito. Eu cheguei a levar no Laesso, aqui em Curitiba, a oficina Ouro Preto, para ele fazer um orçamento para repintar o carro inteiro. Daí ele disse assim, poxa, mas tem que desmontar o carro inteiro. Tipo, desmontar o carro inteiro? Não era bem isso que eu estava querendo fazer. Mas eu acabei mudando de ideia, passei adiante e até hoje eu não repintei. Mas eu olhando para o passado, disse assim, graças a Deus que eu não fiz essa bobagem. Que seria uma grande bobagem. Por quê? Porque seria mais um SP2 repintado ou restaurado. E esse aqui não, é um carro de referência de originalidade, que ele é todo original, um carro que nunca foi batido, nunca foi desmontado, tem as marcas do tempo, obviamente, tá? Mas conserva boa parte da pintura original ainda. Esse ponto que o Rudinei falou da repintura, da pátina, de deixar o carro mais original possível, como veio de fábrica, isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Quando a gente entra nesse mundo assim, a gente já imagina um carro brilhando, pintado, tudo em ordem, sem risquinho nenhum, e vê depois, né, que chegou a moda dos hatch looks no Brasil, que esse conceito foi mudando um pouco assim na nossa cabeça, né? O hatch look, coisa que eu não consigo conviver é com ferrugem. Então, ferrugem para mim estraga o carro, né? Só que a questão de você admitir um carro com as marcas do tempo e o original de fábrica, esse carro, ele tem mais valor do que um carro em idênticas condições repintado, né? É uma cultura muito europeia essa, de valorizar o carro original, ainda que ele tenha marcas do tempo. Por quê? Porque é um carro que ninguém mexeu, um carro que está intacto, né? E isso tem muito valor na cultura europeia. E aqui algumas pessoas também valorizam isso, né? Então esse carro hoje, como eu te disse, eu dou graças a Deus de não ter mandado repintar esse carro, porque seria um grande arrependimento. Seria mais um SP2 repintado, e esse não. Esse carro ele está assim, conserva boa parte das coisas, das peças, da pintura, de como saiu de fábrica. Para quem curte SP2, para quem não tem, o que a gente pode dar de conselho para a pessoa que está procurando SP2? Assim, se você for restaurar um SP2, pegar um carro para restaurar, se prepare, porque é um carro difícil de ser restaurado. As peças de acabamento dele são muito difíceis de serem encontradas. Lanternas traseiras originais ali, mesmo as réplicas que tem, 3, 4, 5 mil reais você vai pagar no para dali para mais. Tudo que é de SP2, infelizmente, é mais caro. Então é um carro que é difícil de restaurar em função do tipo de carroceria e principalmente em relação às peças. Tem se reproduzido muita coisa hoje, só que é uma restauração bastante cara. Se for comprar um carro restaurado já, aí tem que olhar o carro individualmente, qual o tipo de restauração que foi feito, como é que estão os bancos, assoalhos, pé de coluna, alinhamento de capô, alinhamento de porta, alinhamento do capô traseiro, enfim, as coisas que você tem que olhar num carro restaurado. Só que o SP2 ele é caro, então se você pensa em ter um SP2, prepare o bolso, porque a despesa vai ser grande. Acabamos de dar uma voltinha no SP2 do Rudinei e, cara, eu gostei muito. Não senti firmeza. Ele não sentiu firmeza porque o carro não é meu e a gente anda, né, com aquele... Nossa, cuidado total, né? Mas o entrar no carro também é um negócio assim que o Rudinei falou, que exige um certo contorcionismo e realmente ele é bem baixo.
não tem. Embarcar num carro desse daqui e vai saber na hora que é um SP2. Show de bola, cara, o SP2. Obrigado também por ter deixado eu guiar, ter essa experiência do que é andar com o SP2. Tem outra coisa que a gente falou no início do vídeo, né? Que o Rodinei fez uma viagem agora para a Europa, pegou vários eventos muito bons. E a gente quer saber qual foi o sentimento de estar lá, de estar presente com esses carros raros, ter um pouco mais de contato com a história, né? O nascimento, o berço de tudo. Ah, não, isso aí sempre foi um sonho meu de ir para a Alemanha, né? Não só para a Alemanha, mas conhecer Wolfsburg, que a gente conheceu a fábrica da Volkswagen, os museus da Volkswagen. E esses eventos em Esch-Joldendorf, né, que é um evento que eu digo assim, é a Copa do Mundo do Fusca lá, que ocorre a cada 4 anos, e então os melhores exemplares, os mais raros exemplares de Volkswagen no mundo estão lá. Então sempre, desde que eu conheci esse evento de Esch, eu digo, um dia eu quero estar lá, um dia eu quero estar lá, porque a gente só conhecia de fotos, né? E é uma experiência única, é algo que vale a pena fazer. É que nem o muçulmano uma vez na vida tem que ir a Meca. O amante de Fusca, uma vez na vida, tem que ir para a Alemanha, tem que ir para Wolfsburg, tem que ir para Esch-Joldendorf para conhecer esses eventos de lá. O que mudou na tua cabeça depois desse evento, cara? É que você já sabe qual é a resposta, né? Mas, claro, o que mudou? Você poder comparar, por exemplo, visões de carro, de como você lida com um carro antigo em outro país, isso você faz repensar o teu próprio relacionamento com o carro antigo, né? Então, o que eu vi muito para lá são os carros com aquela pátina, a marca do tempo, principalmente as Kombis. Quase todas as Kombis Barnott que estavam lá eram assim. São Kombis raras, né, que são as fabricadas até 55, e todas elas com as marcas do tempo. E a galera não estava nem ali, feliz com o seu carro, andando com o seu carro, acampando com o seu carro, curtindo o seu carro, sem grandes preocupações em relação a um risquinho, a uma sujeira, uma lama. E isso me fez repensar realmente a minha relação também com o carro antigo. Comparando os eventos no Brasil com um evento na Europa, qual é a maior diferença que tu notou assim? Infelizmente a educação dos participantes lá, sabe? Então aqui a gente via um Rap Miller, por exemplo, sem a capota aberta, com um rádio do Fusca Split que vale pelo menos 3.000 euros, estava lá aberto, qualquer um ia lá e poder pegar. Então todos os carros conversíveis, mesmo os carros normais abertos, com pertences pessoais dentro do carro, ninguém mexia nisso. Isso infelizmente me chamou a atenção, sabe? Porque daí você começa a comparar aqui às vezes no evento você tem medo de alguém roubar a tua lanterna original do carro, como já aconteceu infelizmente em algumas ocasiões, né? Outra coisa que eu fui também para ver é a questão de nível de restauração, porque você só consegue ver isso às vezes ao vivo, sabe? Então, o que eu percebi? Apesar da facilidade de eles terem acesso a materiais lá, principalmente nos Fuscas alemães, nós já estamos aqui no Brasil com um nível de restauração igual ao que é feito na Europa, não de modo geral, mas pontualmente a gente conhece alguns trabalhos que são feitos nesse nível que não perdem nada as restaurações feitas na Europa, né? Tu tocou num ponto legal e eu ia te perguntar sobre realmente a restauração, né? Porque é uma coisa que eu tenho percebido no nosso cenário nacional aqui, é o nível das restaurações, é o pessoal procurando entender mais sobre o carro, sobre a tonalidade certa que saiu da carroceria, enfim, N coisas assim, correndo atrás das peças originais, né? A gente brinca muito aqui em peças originais, olha uma pecinha, um BVW ali, o olhinho já brilha, né? Então, eu tenho percebido isso muito, né? De uns anos para cá, assim, a nossa cultura aqui brasileira realmente evoluiu bastante nisso. Então, quer dizer que a gente está no caminho certo. Eu acredito que sim, porque isso de uns anos para cá, porque se você olhar muitos anos atrás, raro eram as restaurações com um nível bom de qualidade, principalmente em Fusca. Fusca fazia normalmente de qualquer jeito. Hoje a gente vê não, a qualidade do trabalho de restauro, de funilaria, de pintura, de tapeçaria, ela tem aumentado. E mais pessoas têm procurado isso e, consequentemente, mais profissionais têm se especializado nisso. Então, é algo positivo aqui no Brasil, né?
que a gente consegue perceber. Legal, Rudinei, obrigado. Rudinei do Opas Garage aqui, compartilhando um pouco da experiência da viagem, um pouco da história do SP2 aqui, que eu achei que estava faltando aqui no canal a gente trazer a história desse carro aqui, que é difícil a gente ver a história dele, né? Tanto aqui no YouTube quanto material assim mesmo, e experiência que eu tive até agora em andar com o carro. E o Rudinei tem mais carros lá, que depois a gente pode fazer outros episódios falando mais a fundo de outros modelos, com certeza. E a gente só tem a agradecer, cara. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui no canal e poder contribuir para divulgar o modelo, e o modelo original, que é a minha praia, né? A minha praia são dos originais, esse é um carro totalmente original e pode servir de referência ali para a restauração de muitos carros. Eu fico à disposição para quem quiser tirar uma dúvida, tirar uma foto para alguma restauração do SP2, é só me procurar. E o Rudinei, repito aqui mais uma vez, tem o blog lá, o Opas Garage, um acervo gigantesco em questão tipo de originalidade, em material de Volkswagen refrigerado a ar. opasgarage.com.br, né? Valeu, tamo junto. Um abraço. Então é isso, gente. Hoje acompanhamos um pouco mais aqui sobre a história do SP2, esportivo da Volkswagen aí, lançado em 72, com produção limitada até 76, pouco mais de 10 mil unidades produzidas, né? Teve o SP1 também, que a gente falou um pouco sobre ele. SP1, muito menos, 88 unidades, que a gente conhece aí, que foi vendido. E o SP1, mecânica 1600 e algumas outras coisinhas que não eram igual ao SP2. Voltamos na semana que vem com mais um episódio bacana para vocês. Não esquecendo aqui sempre de agradecer os nossos apoiadores, a Restauracar, a Volks House, a Vila Volks, Oficina VW Tech e Auto Vidros Verde aqui de Curitiba. Valeu, grande abraço, até mais, Combination, good times, good vibes.